pessoal, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, de novo, né, nosso segundo dia. E hoje a gente tem algumas coisas diferentes, então, para falar, a gente queria já orientar vocês desde o começo. Bom, a gente vai ter as palestras, como estava no cronograma, vocês já sabem. E em seguida, logo no final das palestras, hoje a gente tem o jantar de confraternização da Enoconexão. Então esse evento aqui, como o Rafa explicou ontem, o início dele foi com um jantar de confraternização. Então a gente tem os clientes no começo do ano que compram a uva, produzem o vinho durante o ano, e aí a gente sempre fazia um jantar no final. Muitas vezes o vinho nem estava engarrafado ainda, mas a pessoa engarrafava algumas garrafas e trazia pra gente degustar, então, aquela safra. Só que daí o primeiro jantar foi em 2017. E aí a gente não, na verdade foi o Rafa. Ele falou assim, vamos fazer algumas palestras, uma coisa bem simples para não ser só uma confraternização, mas para ter algum conteúdo. E aí a gente, então, fez 2 palestras, eu e o Rafa mesmo que ministramos elas. E no ano seguinte, que foi o ano passado, 2018, a gente viu que isso deu muito certo e aí virou encontro técnico. O ano passado teve só um dia de encontro, uma tarde de palestras e à noite teve o jantar. E esse ano a gente está com os 2 dias e hoje vai ter o jantar. E hoje, obviamente, muitos de vocês já sabiam desse jantar e aí os clientes então trazem os vinhos para a gente degustar junto. Então hoje não é os vinhos da Beraldo de Cali que vai estar aí, os meus também vão estar, mas vão ser os vinhos de vocês que vão estar aí para a gente degustar, para a gente poder trocar ideia, trocar informação, certo? Hoje eu queria fazer o contrário de ontem, eu queria fazer alguns agradecimentos antes. Você pode passar para mim, colocar aqui. Bom, queria agradecer então, primeiro, o polo do Circuito das Frutas. O Circuito das Frutas é um polo que tem 10 municípios aqui da região que tem uma aptidão à fruticultura. Então são várias frutas e dentre elas a uva, eu acredito que seja a cultura preponderante em todos eles ou em quase todos eles. O ano passado, como eu estava contando um pouquinho a história do evento, a gente fez esse evento e esse ano a gente propôs então para o circuito estar junto com a gente aqui hoje. Eles toparam, então esse evento também está acontecendo hoje, na maneira que ele está acontecendo, por conta do apoio do Polo do Circuito das Frutas. Além do Polo, a gente tem o Sicredi, que é nosso parceiro, está nos ajudando também aqui a fazer o evento. Campo Limpo, corretora de seguros, também são parceiros nossos desde o ano passado e apostaram nesse evento desde o começo, junto com a gente. Esse ano a gente tem o apoio do Sindicato Rural de Jundiaí, junto com a FAESP, e do Adágio e do IBS, são os hotéis oficiais do evento que também estão nos ajudando. Com apoio, a gente tem os institutos federais, tanto o campus de São Roque, aqui com o Fábio e a Marité, o campus de Bento Gonçalves, com o Cury, que está por aí também, e o campus de Urupema com a Mariana, que vai palestrar hoje para vocês. A Embrapa também está aqui junto com a gente, com o Dr. Lucas e o Dr. Celito Guerra, que também vai falar hoje. O governo do estado de São Paulo está nos apoiando através da APTA, né, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. E a APTA é formada por vários institutos. Dentre eles estão participando com a gente o IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola, que ontem veio a Adriana Verdi, e com o IAC, o José Luiz Hernandes e a Mara Moura, que estava aqui ontem também. A Beraldo de Cali, né, que minha mãe me ajuda, né, ajuda a gente, né, porque é mãe, né. E eu queria agradecer também a Beraldo de Cali, é uma outra pessoa. Recentemente a gente contratou uma pessoa que já virou nossa amiga quase de casa, que é a Tabata. Ela é nossa assessora de imprensa da Beraldo de Cali, mas ela fez muitos esforços para esse evento estar acontecendo também. Então eu queria deixar um agradecimento especial a ela, que nos auxiliou desde o comecinho. E aí a gente tem aqui os nossos expositores, que são empresas parceiras, amigas, que são empresas que são fornecedores, mas que já viraram amigos também. A Irrara está aqui com a gente, junto com o Reis e com o Mota,
que hoje eles não vão poder estar presentes, já nos avisaram, mas que eles deixaram os materiais aí para quem quiser passar ali, ver e se tiver algum interesse pode conversar comigo, eu passo o contato deles também. Capivari Madeiras está ali com uma exposição também, vocês podem passar ali e conversar com eles. Delta Fértil, Marcelo, que é nosso parceiro, né, tá aí também com 2 produtos muito bons que a gente inclusive usa aqui na nossa produção. Eletroplastique, a Roberta tá aí, vocês podem passar lá também que ela vai dar uma atenção para vocês. A Vitácia Brasil, o Otávio tá aí, tem as mudas e pode tirar várias dúvidas de vocês e tem as mudas de ótima qualidade. E a Ishida, com o pessoal da irrigação que também vieram, então aí junto com a gente, o nosso primeiro ano de parceria, mas tenho certeza virão outros. Amazon Group tá com o Abel e o Buffon estão aí, acabei de ver eles ali. Chegaram, tem aí todos os insumos enológicos que vocês precisarem. Policorte, a Ana e o Neto estão aí também com embalagens de papelão que eles têm soluções tanto para uva quanto para o vinho. E a Bud Brasil com os produtos para enxertia também são nossos parceiros esse ano e tenho certeza também vai ser uma parceria duradoura. Além disso, vocês puderam notar também que a gente está com uma paisagem bem bonita aqui no sítio, né? Com bastante flor. É uma parceria que a gente fez com a Sakata através do Hiro. E hoje o Sérgio está aí também com as flores, ele está fazendo comercialização e exposição das flores deles. Outra coisa que eu queria falar para vocês, se vocês puderem dar uma passadinha ali perto do Sérgio, que está com as flores, atrás dele tem uma exposição da Lari Rezende, que ela é fotógrafa. Bom, todo mundo acho que já conhece a Lari, quem me conhece, conhece ela, porque ela vive junto comigo. Mas ela fez uma exposição, então, só confirmando, é mãos? Mãos que? Mãos que amam o vinho. Então, ela fez uma exposição de vários momentos. Tem um monte de mão minha lá, mão dos meus ajudantes aqui, mãos lá da Espanha, que a gente foi viajar na Espanha, a gente fez um estágio lá. Então, vários processos da vinificação e da parte da colheita da uva, tem uma exposição lá. Então, para vocês irem lá também contemplar. E acho que eu falei todo mundo. Se eu não falei alguém... Não, acho que eu falei todo mundo. E o Rafa, né? No Conexão. Bom, gente, então eu vou chamar agora para vir aqui palestrar com a gente. É uma honra ter ele aqui. Fiquei muito feliz que ele aceitou o nosso convite. O Didu vai vir aqui falar um pouco pra gente sobre vinhos naturais. Tenho certeza que ele tem uma experiência vasta aí que ele vai poder dividir com a gente. Obrigado, obrigado. Tá ótimo, tá ótimo. Maravilha, vamos falar de vinhos naturais. Deixa eu ficar para cá para não estragar a apresentação. Bom, antes de qualquer coisa, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou um ex-publicitário que, depois de mais de 20 anos trabalhando com marketing e comunicação, acabei me entediando e resolvi me dedicar ao que era o meu hobby, perdão, e que era a minha paixão, que era o vinho. E nos últimos 20 anos eu visitei 358 vinhedos, degustei tecnicamente mais de 32 mil vinhos e hoje com essa palestra eu concluo a 244ª palestra sobre vinhos. E isso para mim é um prazer, porque hoje eu faço o que eu gosto, já tem 20 anos e é um prazer para mim difundir o vinho, que é uma coisa muito próxima do homem, né? Depois do ser humano, o vinho é a coisa mais complexa que existe, vocês devem saber. Aliás, é uma responsabilidade para mim vir aqui falar de vinho para um monte de gente que produz vinho, trabalha a terra, vinifica. Eu acho às vezes muito presunçoso, eu que sou um jornalista, na verdade, um colunista de vinho, como eu gosto de me classificar, acho meio absurdo o produtor dar o vinho para meia dúzia de pessoas ficarem avaliando, pessoas que nunca fizeram vinho, nunca ralaram na terra,
nunca se desesperaram que uma fermentação não desarrolhava. Enfim, e de repente vem aquele cara porque ele escreve em algum lugar que é importante, que tem muita audiência e fica dando palpite no trabalho daquele produtor. Então eu quero deixar claro a vocês o respeito que eu tenho pelo trabalho que vocês fazem. Por favor, Daniel, eu nem tenho, não uso essa... O cara da minha idade é ruim com essa coisa de tecnologia, muda para cá, aponta. Então o Daniel vai fazer às vezes aqui. Olha, quem quiser saber o que eu escrevo, onde eu vou, o que eu degusto, o que eu defendo e o que eu falo a respeito de vinho, vocês têm essas 3 mídias aí. É o meu site, o didu.com.br, a minha conta no Facebook, que é o didu.russo, e o Instagram, que é o didu_russo. Agora a onda é Instagram, né? As coisas vão... antigamente me pediam um cartão, depois perguntavam, você tem um site? Você está no Facebook? Agora outro dia eu fui numa palestra, era um pessoal bastante jovem, para mim todo mundo é jovem atualmente, e vieram várias pessoas falar comigo. Eu falei, peraí que eu tenho cartão. Não, você não está no Instagram? Tô. Então me diz o Instagram, quer dizer, não precisa nem o cartão mais. Bom, vamos falar do que eu vim aqui fazer, porque eu também eu falo muito e eu queria deixar aberto perguntas. Quem tiver pergunta, eu adoro quando perguntam, porque a gente muitas vezes pode contribuir mais com a reflexão e com o tema. Vamos lá, Daniel. Bom, como é que ressurgiram os vinhos naturais? Muita gente acha que vinho natural é uma coisa que apareceu agora. Mas eu gosto de falar como é que surgiram os vinhos que eu chamo de vinhos beatniks. As pessoas mais antigas aqui, que são os beatniks, os jovens não sabem, mas vocês mocinhas aqui, antes dos hippies existiam os beatniks. Vocês são filhos de hippies, provavelmente. E a minha geração, que é um pouquinho mais velha, era de beatniks. Foram os primeiros. A diferença básica é que os beatniks foram os que se revoltaram com o que a sociedade estava produzindo, especialmente do pós-guerra, e criaram um movimento rebelde de questionamento de tudo. Os hippies foram nessa onda, mas eles acharam como sobreviver dentro dessa sociedade de consumo, viraram artesãos. Eu desprezo um pouquinho os hippies, porque eu sou mais antigo, eu sou mais raiz, eu fui beatnik, na verdade eu continuo. Eu até me apresento normalmente de gravata borboleta, que é o estilo do Didu e tal. Hoje com esse calor seria impossível. Mas no fundo, dentro eu sou um beatnik. Vamos em frente. Tudo começou na década de 70, o auge do movimento beatnik, com um cara chamado Jules Chauvet. O Jules Chauvet, que é essa figura aí, ele era enólogo e era químico, ele era da área comercial do La Chapelle de Guinchet, lá no Beaujolais. Beaujolais é uma região, quem não foi, sugiro que vá, uma região erradamente conhecida e desprestigiada, de vinhos maravilhosos. O mundo só conhece Beaujolais Nouveau, e é uma pena porque os crus de Beaujolais são vinhos excepcionais. Por favor, Daniel. Esse cara, ele se dedicou a estudar leveduras, fermentação malolática e maceração carbônica. E ele então começou a falar, poxa, era o auge já, a década de 70 foi assim o auge da indústria química fazendo sucesso na agricultura. Ele juntou alguns amigos, como o Marcel Lapierre, que é tio do Philippe Pacalet, ele já é falecido, e mais o Guy Breton, por favor, mais um, o Jean Foyat e o Jean-Paul Tenevet. É o da esquerda, nem sei se está vivo ainda, aquele é o filho dele. E os 4 juntos eram conhecidos como a Gangue dos 4. Ele convenceu esses caras a, junto com eles, fazer experiências de vinho totalmente livres, sem intervenção alguma. Espremer a uva, deixar fermentar e engarrafar. Era isso. Juntou-se a eles um gênio que ainda é vivo. Quem não provou ainda um vinho desse cara, sugiro que faça isso um dia, chama-se Pierre Auvernois. Esse é do Jura, é uma outra região. Muito bem, mas o que são os vinhos naturais?
Eu vou ficar andando para lá, porque isso aqui ou eu vou derrubar ou eu vou cair aqui. Vamos em frente, Daniel. Bom, não vou ensinar missa ao vigário. Eu sei que muitos aqui estão totalmente dependentes hoje dos produtos químicos, mas o vinho, durante 9.000 anos, foi feito da mesma forma, que eu gosto de chamar de vinho sincero. Eu adoro essa foto eu tirei da camiseta do meu filho, quando voltou dessa vinícola chamada Barranco Oscuro, que fica na Espanha, um lugar que nunca viu um produto químico na vida, nunca, nem no vinhedo e nem na vinícola. E para quem acha que vinho natural, sem intervenção, não dura muito, eu tomei desse produtor um vinho com 25 anos de idade, intacto, com acidez, com vida, um vinho maravilhoso, chama-se Barranco Oscuro. Essa é a mão do dono, que é o Manuel Valenzuela, um contemporâneo aí da minha idade. E eu gosto dela porque ela representa o que é o vinho. O vinho é isso. O vinho foi feito assim 9.000 anos. Espreme a uva, a levedura da própria uva e do ambiente da cantina onde ele vai fazer o vinho transforma o açúcar da uva em álcool e gás carbônico. O gás carbônico vai para a atmosfera e o álcool fica no suco. Você separa o sólido e engarrafa. A humanidade bebeu esse vinho por 9.000 anos. 9.000 anos. Vamos em frente. Mas hoje o mundo ficou dividido, né? O mundo está dividido entre os vinhos convencionais, que é os vinhos que todo mundo faz, e os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Mas vamos deixar claro, existe vinho bom e ruim, seja a maneira como ele é feito. Se ele for orgânico, biodinâmico ou natural, tem vinho bom e vinho ruim. E seja vinho maquiado, convencional, seja lá como se chame, também tem vinho bom e vinho ruim. Porque isso depende muito do talento e dedicação de quem faz o vinho. Então, basicamente, os vinhos convencionais, que é 90% dos vinhos no mundo, mais 90, acho que 90, um pouquinho mais de 90%, ele basicamente tem químico no vinhedo, ele tem controle total do enólogo. Todo enólogo que estudou de 30 anos para cá, 40 anos para cá, foi formado numa cultura de controle na produção do vinho. Essa é a palavra-chave. Você tem que controlar tudo que está ali para não perder. O argumento é sempre grana, né? O argumento é sempre grana. Então, o controle é total do enólogo. O ambiente, portanto, tem que ser asséptico. Usa-se SO2 a todo instante, muitas vezes até no vinhedo. Depois, quando você prensa a uva, quando engarrafa. As leveduras que morreram todas, você acrescenta leveduras selecionadas e você tem os insumos enológicos. Os orgânicos, mais ou menos. Eu pus mais ou menos porque se fala muito de vinho orgânico, que é uma terminologia errada, porque o orgânico é o vinhedo. O vinho orgânico é apenas um vinho feito a partir de uvas de vinhedos orgânicos. Não quer dizer que na fermentação e em todo o processo de adega ele vai continuar sendo orgânico, porque hoje existem cerca de 400 insumos enológicos e recursos para você transformar o que você quiser em vinho. Todos vocês sabem disso, talvez melhor que eu, porque recebe a visita desse pessoal que gostaria de pôr um veneno no meu vinho, provavelmente. Não, volta lá. Não, aí. Os vinhos biodinâmicos e naturais, não, você não pode fazer nada na cantina, nada. A diferença entre biodinâmicos e naturais, em termos de processo na adega, é apenas o enxofre, que os biodinâmicos admitem uma pequena porcentagem no engarrafamento, desde que ele seja de origem natural, vulcânica. Isso, as pessoas sérias de biodinâmica, porque depois também surgiu com isso, tanto com o mercado de orgânicos como de biodinâmicos, os naturais ainda não entraram nisso, espero que nunca entrem, veio os certificados, os certificadores. Isso virou uma indústria, é uma indústria hoje, e chega ao absurdo da Demeter, que é a mais respeitada
certificadora internacional de biodinâmicos, ela cedeu à pressão de produtores alemães que usam leveduras adicionadas na fermentação, que é um princípio inegociável no biodinâmico. O biodinâmico não pode ter isso. Bom, vamos em frente, Daniel. Então, a gente precisa voltar um pouco na história. Por que eu chamei de renascimento e por que se deixou de produzir o vinho sincero? Essa provavelmente foi o grande motivo de por que tudo mudou. Vamos em frente. Olha que coisa louca. Em 1800 o planeta tinha 1 bilhão de pessoas, mas 120 anos depois ele tinha 2 bilhões de pessoas, ele dobrou de tamanho. Essa época, que era um pós-guerra da Primeira Guerra, as pessoas começaram a entrar em pânico com a coisa da sobrevivência humana. Não vai ter espaço, a agricultura não vai dar conta. Começou toda essa preocupação. Eu pus essa sequência que vem depois para vocês verem como é preocupante e dramático o que está acontecendo, né? Primeiro demorou 120 anos para dobrar de tamanho. Depois precisou apenas 80 anos para triplicar de tamanho. E em apenas 17 anos, cresceu-se 1 bilhão e 600 milhões. É um negócio, se você põe isso numa planilha de um economista, ele fala, bom, vamos embora do planeta em 50 anos, que não vai dar certo. E a coisa pior disso tudo, nós não sabemos ocupar o planeta. Todo mundo aqui já foi de avião para algum lugar, é assustador. Assustador, você vai chegando em cima de São Paulo, de qualquer capital, você olha aquela imensidão de área que poderia estar espalhada e de repente todo mundo ali, aquele monte de construção. Eu tenho água lá, não se preocupe, obrigado. Aquele monte de construção, uma ocupação absolutamente irracional do espaço, uma convivência sem verde. Ou seja, quem se lembra aqui assistiu o filme Matrix, é exatamente aquilo. A nossa espécie é um desastre. Ela chega, ela acaba com tudo e depois vai embora. É uma coisa doentia que alguém precisa, num momento, as novelas deviam tratar disso, as pessoas, os cantores populares deviam tratar disso, porque a sociedade precisa tomar conhecimento e ter consciência do desastre que ela está construindo. Vamos em frente. Bom, eu vou falar um pouco da área de vocês, vou ter essa petulância. O que sempre foi a necessidade primordial da agricultura? Chama-se nitrogênio. Se você não fixar o nitrogênio numa planta, essa planta não vinga, não vai para frente, não cresce. Como é que se consegue nitrogênio? Só tem 2 fontes naturais de nitrogênio na agricultura. Uma é o resultado de raios de chuva, tem essa capacidade. Olha que planeta maravilhoso, ninguém é capaz de explicar isso direito. Vem um raio, pá, no seu vinhedo, pronto, fixou nitrogênio da terra nas raízes. É maravilhoso, né? Porra, o cara que bolou isso. E leguminosas. As leguminosas, a cevada, soja, todas leguminosas, você planta no meio do seu vinhedo, as raízes têm a capacidade delas fixarem o nitrogênio nas raízes das suas uvas. Muito bem, vamos em frente. Essa simpatia aí, chamado Fritz Haber, consegue em 1920, era um gênio, consegue fixar o nitrogênio artificialmente. Ele conseguiu a síntese do amoníaco. Essa síntese do amoníaco levou ao desenvolvimento do NPK. Foi o primeiro, todo mundo conhece, ou existe até hoje, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que é a forma artificial de você não depender nem de gramínea e nem de raio de chuva, e você joga no vinhedo, fica aquele vinhedo bonitinho, só tem as videiras, tudo descampado, não tem uma gramínea, uma flor no meio, mas você joga o NPK e resolve o problema da videira. Ele também, por conta disso, virou um oficial nazista, era um judeu alemão, esse cara,
E a partir dele desenvolveram o gás mostarda. Esse cara desenvolveu também o gás mostarda. A mulher dele se matou com o próprio revólver dele quando soube que a aplicação do gás mostarda tinha matado numa aplicação 5.000 belgas na Segunda Guerra. Então veja que coisa misteriosa que é o ser humano. O mesmo gênio que ele foi agraciado com o Nobel da Química em 1918, quando ele desenvolveu a síntese do amoníaco, porque ele foi considerado o cara que ia salvar a humanidade da fome. Veja bem, vamos em frente. Bom, o que aconteceu? A princípio, esses fertilizantes químicos foram um enorme sucesso. Só que, vamos em frente, Daniel, só que ele quebrou o equilíbrio da natureza. No início, o que acontece com todo produto químico? Ele essencialmente é sal. Ele estressa a planta. A planta, para sobreviver, se mata para produzir e produz muito. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas até 1960 ninguém sabia o que era poda verde. Anteontem tive no jantar do Dom Melchor, 30 anos, um jantar de gala, tudo bacana. Aí fico sabendo que o cara joga fora metade do vinhedo de Dom Melchor, que é o vinhedo mais valioso do Chile, de Cabernet Sauvignon, só tem eles, Alma Viva e vinhedo Chadwick, e o cara joga fora metade, 35% na poda verde e 35% dos 65% que sobraram, que depois cresceram, na seleção de esteira. Esses últimos 35 vão para vinhos inferiores ao Dom Melchor, mas o cara se dá o luxo de jogar fora metade da produção de uma uva de um lugar privilegiadíssimo, que nem precisaria ter produto químico, porque no Chile, com o cobre que tem lá e a proteção natural geográfica, com geleira, Oceano Pacífico, você não precisava pôr nada lá. Mas enfim, até 1960, você não acha um Chateau de Bordeaux, que já era Grand Cru Classé, que fizesse poda verde. Então você imagina o efeito que foi as suas videiras começarem a produzir igual a sua lá produz, não sei como é que chama a sua uva mesmo? Pois é, imagina, 200 quilos. Não, os caras que produziam 8 quilos passaram a produzir 12, passaram a produzir 15. Foi uma maravilha, o negócio era volume, não era qualidade. Vamos em frente. Só que o que aconteceu? Em pouco tempo, esse desequilíbrio que aconteceu no ambiente desenvolveu o que passaram a chamar de ervas daninhas, que nada mais foi do que o crescimento irregular das gramíneas. Começou a crescer tudo, porque não havia mais o equilíbrio no lugar. Surgiram pestes também, porque antigamente existia um ciclo de um inseto que comia o outro, um pulgão que comia a aranha, e assim por diante. O Nicolas Joly, por exemplo, quando ele assumiu o vinhedo da família, que estava por conta de químicos, o Nicolas Joly, para quem não conhece, é dono do Clos de la Coulée de Serran, em Savenière, na França, no Vale do Loire, e é o maior divulgador da biodinâmica, uma pessoa espetacular. Ele descobriu que foi estudar por que tinha a tal da aranha que detonava o vinhedo dele, e descobriu que tinha um determinado ácaro, um pulgão, que era predador dessa aranha. Mas existem 200 espécies de pulgões, só um que era predador da aranha. Você acha que o produto químico distingue qual é? Não, ele vem matando tudo. Ele vem matando tudo. Ele teve que recriar o pulgão, achou, selecionou, recriou para jogar no vinhedo e equilibrar naturalmente. Então dá trabalho, é mais fácil comprar um saco de alguma merda, estragar tudo lá e salvar uma uva falsa. Desculpa, às vezes eu fico um pouco radical, vou tomar um pouco d'água. Didu tá ficando bravo. Da mesma forma, aconteceu com fungos, começou a aparecer fungo, que não tinha antes. O vinhedo ficou incontrolável. Aí o que aconteceu? A indústria química deve ter se reunido, feito um jantar, tomado os melhores champanhes,
Fala, bárbaro, gente, agora é conosco. Vamos vender herbicida, pesticida, fungicida. Tá certo? O que aconteceu? O modelo de produção de volume e de monocultura, da comida industrial principalmente, tornou o homem totalmente refém da indústria química. É o que a gente vive hoje. A gente é refém da indústria química. Ela criou o problema, deu a solução e criou um mundo distante da natureza original do planeta. Aquela natureza que teve a genialidade de criar raio de chuva para fixar nitrogênio e raízes de gramíneas. Olha que louco que é isso. Vamos em frente. Para piorar a situação, criaram os transgênicos, porque o transgênico é um outro caminho da indústria química sensacional, que fala, peraí, vamos então criar agora Antigamente você plantava o milho, aqui todo mundo conviveu com isso. O próprio milho... Perdão, o próprio milho era a muda do milho do ano seguinte. Hoje o milho não brota mais. Ou você compra o saco de milho para plantar, ou ele não brota, porque ele é desenvolvido, ele é transgênico. Por quê? Porque ele é transgênico com que promessa? Ah, vai produzir mais, a altura vai ser melhor, é melhor para a colheitadeira, o cara tem que financiar uma colheitadeira que é mais cara, ele vai produzir mais. E há casos nos Estados Unidos, onde o milho deita e rola, que o cara produz o dobro do que produzia antigamente e ganha menos, porque ele tem que pagar a prestação da super colheitadeira, que é maravilhosa, e como produz muito, o mercado baixa de preço, a indústria paga menos pela produção dele, ou seja, ele fez uma merda total no negócio dele, né? Muito bem. Para vocês terem uma ideia, existe um instituto chamado National Center for Genetic Resource Preservation, lá no Colorado, nos Estados Unidos. Eles fizeram um levantamento de variedades de produtos agrícolas que existiam em 1903 e repetiram esse estudo em 1983. Eu tentei atualizar isso, não achei. Até escrevi para lá, não me responderam ainda, porque já tem tempo para fazer uma atualização, deve ser mais dramático, mas dá uma olhada, que maluco isso. Em 1903, o planeta tinha 544 tipos de repolho, depois em 83 tinha só 28, e assim vai. O alface eram 498, hoje são 36. Olha onde chega, o milho eram 307, são 12. Gente do céu, como é que é isso? Para que isso? Certamente essas variedades eram coisas significativas dos seus locais, elas tinham uma identidade com o seu terroir. Acabaram com isso. A indústria química acabou com isso. Eu só estou criando um problema para vocês dormirem mal hoje à noite. Temos que pensar nisso, gente. Vamos em frente. Bom, o que acontece? Hoje existem 348 produtos químicos na agricultura. Pode ir. O Brasil, vocês sabem, é o maior consumidor de produto químico para a agricultura no mundo, muito por conta da ignorância, porque a maioria das pessoas aplicam, não sabem ler, não sabem diluir, não sabem aplicar, não se protegem. Está cheio de gente com um problema sério de saúde porque não sabe se proteger, porque é ignorante, aplicam mais do que deviam, bota em avião, aplica 10 vezes mais, a média é 10 vezes, o que é aplicado de avião, a média é 10 vezes superior ao que devia ser aplicado. Imagina que louco. E pior, 30 deles são banidos em todo o mundo. Os que não são, todos têm taxa de tolerância residual no produto agrícola muito maior que em qualquer país do mundo. Quando a nossa ministra da Agricultura e todos que passaram por lá, que obviamente sofrem um lobby tremendo da indústria química, porque o artesão não vai nunca lá para Brasília para tentar fazer alguma coisa, não tem dinheiro para isso, ele precisa comer, precisa plantar e precisa trabalhar. A indústria química não, faz esse lobby
E aí o nosso governo fala, não, esse aqui está dentro do estabelecido. Só que o dentro do estabelecido é muito maior. O sulfuroso no vinho é a mesma coisa. Os índices permitidos no Brasil de acréscimo de sulfuroso no engarrafamento, ele é o dobro de qualquer país, da França, da Itália, agora é tudo comunidade europeia, mas é maior. Por que isso, hein? Vamos em frente. Bom, então no vinho deu-se o mesmo. Após 9.000 anos produzindo vinho de mesa, vinho da mesma forma, nos últimos 100 anos o mundo mudou. Então, o vinho a cada ano apresentava um estilo que mostrava o seu terroir, que mantinha intacto o seu sotaque, que era sincero. Ele passou a ser controlado e padronizado ao gosto do consumidor. Ao usar o SO2 na fermentação, nós estamos matando não apenas bactérias e eventuais defeitos, mas leveduras indígenas. A levedura indígena é o DNA do vinhedo, é o sotaque. Quando eu venho para cá, eu percebo o sotaque do cara de Jundiaí, que é diferente do sotaque do cara de Marília, que é diferente do sotaque do cara de Araraquara, que é diferente do meu sotaque, que sou lá do asfalto de São Paulo. Isso tem uma riqueza maravilhosa. A Europa é a mesma coisa. Você sai de Portugal e vai para a Espanha, é outra língua. Isso é sotaque, isso é DNA, não é? O SO2 mata isso nas uvas de vocês, gente. Me desculpem, mas é o que ele faz. Mas tudo bem, porque depois ele perdeu o sotaque, mas você acrescenta o sotaque de onde você quiser. Mais de 300 tipos de levedura, inclusive com aromas, e dando o estilo que você quer. Você quer mais Borgonha? Você quer um estilo Piemonte, Chablis, mais amanteigado? Pois não, senhor, o que o senhor quiser. Que indústria é essa, gente? O que tem de autenticidade nisso? Será que alguém um dia vai querer vir para Jundiaí para tomar um vinho que é parecido com um vinho chileno? Que é parecido com um vinho da Toscana? Não existe isso. Isso é de uma distorção de visão absurda. Se um dia alguém quiser vir a Jundiaí para provar o vinho de Jundiaí, ele vai querer tomar o vinho de Jundiaí, que eu tomei aí agora. São vinhos de Americanas. Agora, tem os vinhos de... mas a uva vem do Rio Grande do Sul. Não, eu quero tomar o que é plantado aqui, eu quero ver como é que é aqui. O futuro do vinho vai passar por isso. Chama-se autenticidade, chama-se terroir. Não se faz esse vinho com uma indústria dependente da indústria química. Ponham isso na sua cabeça. Vamos em frente. Como eu disse, 400 produtos enológicos à sua disposição. Bom, por sorte, nascem gênios de todo tipo. Nasceu na mesma época do... Esqueci o nome lá, o cara do amoníaco, o Fritz Haber. Nasceu na mesma época um gênio chamado Rudolf Steiner. Vamos em frente. O que o Rudolf Steiner observou, estudou, desenvolveu? A tal da antroposofia, né? Quem tem interesse em saber isso, você tem que pesquisar aí na internet, existem as palestras originais dele. Tudo que ele fez foram 9 palestras sobre agricultura. Ele era médico, era filósofo, é o pai da escola Waldorf, tem uma ligação enorme com a homeopatia, e é um cara que estudou muito a questão de equilíbrio e energia no planeta e nos seres vivos. Qual que é a tese da biodinâmica? Biodinâmica significa vida em movimento, equilíbrio. E doença é desequilíbrio. Se você está equilibrado, você não tem doença. Quando você tem doença, é porque há um desequilíbrio no seu organismo. E isso acontece em tudo que é vivo no planeta. A Terra recebe a vida porque é membro do sistema solar. Se você conseguisse isolar a Terra do sistema solar, praticamente tudo iria morrer. Aliás, tem uma frase de um cara, eu preciso pesquisar quem foi o cientista que falou isso, que eu adoro, que ele diz assim: se matarem todos os insetos, o planeta acaba em 50 anos. Mas se você matar todos os seres humanos, em 50 anos o planeta vai florescer, vai estar num equilíbrio maravilhoso.
E é mais ou menos isso. Nós somos uma espécie deplorável, viu? Salvo nós que estão aqui, a maioria. Vamos em frente. Outra coisa importante: 96% da matéria de uma uva vem da fotossíntese. Olha que coisa importante isso. 96% da sua uva, ela recebeu essa vida energeticamente do Sol, do sistema solar, com o efeito da fotossíntese. Vamos em frente. E o vinhedo, então, ele tem que estar equilibrado antes da florada, porque depois não pode ser feito mais nada. O trabalho todo biodinâmico é até a sua videira começar a florescer. Depois disso, você esquece, não tem o que fazer, se você for biodinâmico. Esse é o gênio, outro gênio, Nicolas Joly, que eu falei anteriormente, que tem uma frase que eu adoro, que a enologia moderna só existe para corrigir os erros cometidos no vinhedo. Porque o vinho, voltando àquele slide da mão amassando a uva, não precisa de nada, ele precisa de o que ele precisa? De uma uva boa, uma uva limpa, uma uva que não tem interferência, uma uva sã, tá certo? Coisa que hoje raramente alguém tem. Bom, os preceitos de biodinâmica, essa é uma foto de um dos vinhedos do Nicolas Joly. Olha que espetáculo. Ele é todo cercado. Se o vizinho lá embaixo aplica um pesticida qualquer, não chega no dele, porque tem uma mata protegendo. Outra coisa, essa foto bucólica que eu ponho meio de gozação, porque ela ilustra a diversidade de animais no seu cultivo, mas ela é típica das pessoas, ela é típica da grande indústria querendo entrar na onda da novidade, da moda, para vender vinho. Então, a Gigante Conte Toro, que produz 2 vezes, o Brasil consome 180 milhões de garrafas de vinhos finos. Não está aí o vinho de mesa, que são outros 400 milhões de garrafas. Esses 180 milhões, a Conte Toro produz sozinha o dobro disso por ano. Imagine o tamanho dela. Ela é dona também do maior vinhedo biodinâmico e orgânico. Uma parte é biodinâmica, outra é orgânica. Chama Vinha Emiliana. É um bom vinho, por sinal. E essa foto está no site deles. Imagina se essa foto pode ser verdadeira, né? Já viu alguém assim num vinhedo? É o fim da picada. Mas de qualquer forma é bom para ilustrar que um outro preceito, você tem que ter diversidade de animais. A diversidade de cultivos, como eu falei. Um vinhedo biodinâmico é fundamental que tenham vários cultivares. É fundamental para gerar o equilíbrio do lugar. Atração animal, porque há o conceito de que as máquinas, elas acabam pressionando a primeira superfície do solo, e isso é péssimo para receber tanto fotossíntese, energia, penetrar água, respirar, é ruim. Então usa-se animais. Os fertilizantes e preparados dinamizados. Aqui eu queria fazer um parênteses que todo o pessoal do agroquímico, todo mundo com quem eu converso, e até produtores renomados, muito competentes, eu já arranjei grandes discussões porque o ser humano não entende algumas coisas e principalmente a ciência tende a ridicularizar o que ela não sabe explicar. Eu não sei como é que um cientista se apaixona, porque você também não consegue explicar a paixão. Tem tanta gente mais bonita que eu, e minha mulher foi se apaixonar por mim. Por que não procura essa explicação? Será que o cientista consegue explicar a paixão dele pela mulher dele? Mas enfim, eles gostam de ridicularizar essa coisa do chifre de vaca que a biodinâmica usa. Só que é o seguinte, se você puser o seu fertilizante com o seu preparado indicado, isso não é simples, isso requer estudar pra caramba
No Brasil, deve ter 3, 4 pessoas que sabem direito sobre isso. É muito grande e muita falta de informação e muito desconhecimento a respeito de biodinâmica. Mas o fato é que se você faz o seu preparado, o seu fertilizante, com as diversas correções, só para dar um exemplo, se você tem um problema de raiz, o estrume que você tem que usar é de porco, não é de cavalo. O de cavalo é para caule e é para fruta. Não é o de cabra, porque o de cabra é para folha. Estudo, o Rudolf Steiner estudou e desenvolveu, descobriu, sei lá como é que foi. E é assim que funciona. Se você põe ele, vamos supor que você preparou aqui 10 quilos. 5 quilos você deixou guardado e os outros 5 quilos você enfiou em chifres de vaca e enterrou no seu vinhedo de um equinócio ao outro. Quando você desenterra e pega esse preparado e manda analisar o que você não fez isso, esse aqui está 30 vezes mais potente que o outro. Que tal? É legal ou não? Custa caro isso? A ciência não sabe explicar e não tem o menor interesse nisso, porque ela não vende nada com isso. Outra coisa é a dinamização. Você pega o preparado, dilui, gira 1000 vezes para um lado e inverte esse ciclo. Potencializa esse produto que você esparge no vinhedo e resolve 200 problemas. Tem receita para cada tipo de problema, você tem uma dinamização. Chama-se homeopatia. A ciência tende a ridicularizar. Mas se você pegar um cientista e mandar ele falar comigo, eu desafio ele a tomar um vidrinho inteiro de C10.000 de qualquer remédio homeopata e deixar ele em casa 2 dias, eu quero ver como é que ele vai ficar com o que eles chamam de placebo. Então o ser humano a ciência quer explicação. O produto químico dá o teu resultado na hora, mas ele não conta o que está acontecendo energeticamente com tudo que você faz. Vamos em frente. Mas a polêmica normalmente com o vinho natural, que é aquele sem SO2, e aqui eu gosto de falar sempre que, para mim, o vinho ideal, para o meu gosto pessoal, é um vinho que seja de cultivo biodinâmico, de procedimentos biodinâmicos e que seja natural. Foram os melhores vinhos que eu tomei na vida. Sinceros, muita tipicidade, muita autenticidade, uvas que você percebe claramente. Eu tive a oportunidade de fazer degustações naquelas 32.500 vinhos degustados tecnicamente. Algumas dessas degustações foram comparações de terroirs, de produtores biodinâmicos e naturais com a mesma casta. Então aquele barranco escuro faz um Pinot Noir que não tem absolutamente nada a ver com o Romanée Conti, que é um biodinâmico da Bourgogne, famosíssimo, ou qualquer outro que não seja famoso, que tem autenticidade porque não tem intervenção. Então o que é isso? Isso é realmente o terroir, porque ele é um vinho que não sofreu nenhuma interferência humana no processo, a não ser o trabalho de colher, espremer, depois engarrafar, tirar os sólidos e engarrafar, mas ele representa o terroir. Eu acho que esse é o futuro do vinho, é esse aí. Uma pessoa vai querer, o cara que gosta de Pinot Noir, ele fala, peraí, deixa eu tomar Nova Zelândia, Chile, a Bourgogne, e aí ele vai conhecer essas coisas. Como é que você pode falar em terroir se você matou a sua levedura? Acho difícil, é uma coisa, no mínimo, um pouco falsa, né? Bom, vamos em frente. Outra polêmica é o seguinte, tá bom, se o vinho é natural, quer dizer que o meu vinho é artificial? Não é correto também, é uma coisa, isso cria uma polêmica danada, principalmente nos grandes produtores. Eles ficam uma fera, isso não existe, que bobagem, meu vinho também é natural, porque é da natureza, eu peguei a uva, eu também exprimi, não sei o quê. Então isso cria um antagonismo. Agora, uma coisa é clara, um vinho é manipulado e o outro não é manipulado. São 2 produtos diferentes. Mesmo ressaltando o que eu falei no início, pode ser bom ou ruim qualquer um deles.
Pode te agradar ou não qualquer um deles, mas tratam-se de produtos absolutamente diferentes. Como eu falei, o vinho industrial precisa de ambiente asséptico, ele precisa de controle. O vinho natural é exatamente o contrário, ele precisa do ambiente natural e a natureza que tem o controle. Se você for para Chablis, que é um lugar ao norte da Borgonha, que faz um chardonnay mais elétrico, menos denso, e é uma meca de coisas maravilhosas, você vai visitar a cave de um cara lá, e aí você entra, está cheio de mofo. Aqui no Brasil, se você quer ter o registro do mapa, aí de você, se o fiscal chegar e você tiver um mofo dentro da sua cantina, que ele não te dá o registro do mapa. Você tem que estar azulejado, você tem que estar com asepsia. Só que o vinho artesanal não é asséptico. O vinho artesanal, ele tem a influência até do suor do cara que está fazendo o seu vinho, porque isso tem influência no vinho. E se você ousar numa cave dessa, tirar um pedaço de um fungo desse, vai sair um pau dentro daquela vinícola, porque aquilo é a história dele. Aquele fungo é diferente do fungo do vizinho. Não é o do vizinho, é o dele. Aquilo tá, a tipicidade do vinho dele, além das uvas e do seu vinhedo, está naquilo lá. Então, isso chama-se personalidade. Vamos lá. E a degustação, então, é a coisa mais complicada. E aqui entra o ponto que eu compreendo, mexe no bolso de todo mundo, né? Porque, primeira coisa, esses vinhos são comparáveis? Eu não acho que esses vinhos são comparáveis. Por quê? Porque o vinho industrial, normalmente, o vinho manipulado, o vinho convencional, ele é feito com um objetivo. A pessoa faz um vinho, prova e fala, pô, eu estou achando que falta madeira. Se ele tem dinheiro, ele compra uma barrica de 1.000 euros. Se ele não tem, ele põe numa duela. Se ele não tem, ele põe oak chic. Se ele tem talento, ele não erra a mão. Se ele não tem talento, ele erra a mão. Seja qual for a maneira, ele invadiu o vinho dele, tal como seria, para que o vinho fosse uma outra coisa. E o que é essa outra coisa? Mercado. É um vinho que o consumidor goste. Esse é o grande problema. As pessoas estão fazendo vinho que o consumidor gosta. O que o consumidor gosta? O consumidor brasileiro gosta de duas coisas: álcool, fruta, madeira. Álcool, fruta, madeira. Por isso que Cabernet Sauvignon e Malbec argentino, Cabernet Sauvignon chileno, Malbec argentino, deitam e rolam no mercado. Porque é um consumidor novo, ele está na pré-história do consumo. Ele um dia vai chegar lá, um dia vai querer acidez, porque vinho sem acidez não é gastronômico. Um dia ele vai entender que aquilo tudo é manipulação. Um dia ele vai entender que vinho não dá chocolate, nem madeira, nem tabaco, que dá isso é madeira. Enfim, então esses vinhos, na minha opinião, não são comparáveis. E depois é isso, as pessoas procuram defeito em vez de procurar qualidade. Qualquer curso sommelier que você vá fazer, o cara parte de 100, ele faz a ficha, parte de 100 e você vai tirando ponto. Essa cor está irregular. Não, como está irregular? Porque não está límpida. Mas meu vinho não é filtrado, meu vinho é natural, eu não filtro. Ele não vai estar límpido nunca, é o estilo do meu vinho. Para um sommelier, tecnicamente, perdeu 3 pontos, 4 pontos. E assim vai tirando, em função dos defeitos, vai tirando o ponto do vinho. Na verdade, viria a ser o inverso. O cara devia olhar e falar, que cor bonita, interessante, a cor, gostei da cor, não interessa se é tua ou se não é. Aí vai cheirar, que aromas bons, gostei, que tipicidade. Tomamos agora aí um vinho, aquela uva Itália nítida, uma coisa tão gostosa, rara de se encontrar em vinho, que vinho normalmente não cheira a uva, né? Só o de americana que cheira. Aí você fala, que bacana isso. Não, então gostei disso também, vou dar mais X pontos. Isso que você tem que ter no vinho, dar ponto para a qualidade e para o prazer, e não tirar ponto por defeitos que são estabulados pela indústria.
As rodas de aroma e as pontuações nasceram na Universidade de Davis na década de 70, baseadas em vinhos de Bordeaux. Só, simplesmente. Alguém sabe da tipicidade de Jundiaí para pôr numa roda de aromas? Aliás, nem se conhece direito com vitis vinífera, porque quem tem aqui um vinho de vitis vinífera plantado aqui com a levedura daqui? O Veraldi já tem, em São Bento do Sapucaí. O Guaspari, que faz um vinho classudo que ganhou prêmio e tal, não tem isso. Ele não pode falar de terroir como o Rodrigo Veraldi do Entre Vilas fala de terroir. Me desculpe, porque ele mata a levedura e põe a levedura que ele quer. E o sonho dele é fazer um Rhône. Então ele faz, e ganhou medalha na Decanter e tudo mais. E o vinho é bárbaro, tudo bem, mas não é para mim. Eu troco uma garrafa, do Veraldi por 5 garrafas do Guaspari. E falei isso para ele. O vinho é bárbaro, o lugar então parece a Toscana. Mas desculpe, não é o terroir paulista. São Bento do Sapucaí, no trabalho que o Veraldi faz sem interferência, é o terroir de São Bento do Sapucaí. Você pode até não gostar, mas é aquilo lá. Aquilo tem autenticidade. É como o Didu. Chato pra caramba, fala pra caramba, fica nervoso, mas eu sou assim, eu não estou mentindo para vocês. Vocês podem até não gostar de mim, tudo que eu estou falando é sincero e eu acredito. E se alguém me comprovar que eu estou errado, eu mudo de opinião, porque eu também não tenho problema, ainda mais na minha idade, não tem problema algum em mudar de opinião. Mas vocês têm que ter essa confiança nas pessoas, as pessoas têm que ser sinceras para que o mundo saia dessa merda que a gente está fazendo. E o vinho, a mesma coisa. Vamos lá. O que eu fiz? Eu derrubei uma água. Então é isso aqui, eu já falei disso, vamos em frente. Bom, eu praticamente, aqui eu estou terminando aqui, né? Na verdade, eu prefiro essa frase, eu ouvi do Mário Gás de uma vez, a gente estava conversando e ele é um grande defensor das próprias leveduras, é um cara que até faz vinhos sem as próprias leveduras, porque vive do comércio, mas ele faz também vinhos absolutamente autênticos e muito bons, e ele um dia, defendendo essa coisa da levedura e dos vinhos feitos naturalmente, ele saiu com essa frase que eu adoro: eu prefiro um vinho naturalmente desequilibrado do que um vinho artificialmente equilibrado. É o que eu acabei de falar. O que adianta vir um cara aqui e falar tudo que vocês gostam, ser muito educado, elegante, e isso ser falso? Não é melhor vir o Didu aqui, ser mal criado, bravo, falar pra caramba, mas ser sincero? Eu pelo menos prefiro isso, e eu sou assim. Bom, eu aqui acabo a minha apresentação e queria saber se alguém quer fazer perguntas. Eu estiquei muito? Não? Tá bom? Alguém tem perguntas? Manda bala. Tomar uma água. Pois não. Primeiramente, Quem é você? Meu nome é Kleber. Eu tenho uma vinícola com meu irmão em São Miguel Arcanjo e eu queria saber de você, numa escala temporal e mercadológica, como você vislumbra o vinho natural paulista daqui a um tempo? A tua pergunta é ótima e eu acho o seguinte: hoje o vinho, quem pensa em mercado hoje, aquele comentário que eu fiz da Conte Heitor mostra bem isso. No mundo inteiro, o segmento de vinho que mais cresce é os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Existe uma confusão de informações porque, como eu falei, os números que tem no mercado são sempre dos certificadores e tal. E hoje os melhores produtores biodinâmicos e naturais não têm certificado de nada, não dão a menor bola para isso. Mas acredita-se hoje que em torno de 7 a 8% do vinho do mundo seja orgânico, biodinâmico ou natural. E esse segmento vem crescendo tipo o dobro do que qualquer outro segmento. Basicamente, o mercado do vinho vai estar sempre
dividido entre aqueles vinhos especiais típicos, tipo Porto, Madeira, Jerez e tal. Vai ter os vinhos de volume, que vão ser sempre o grande mercado, onde está todo mundo e onde existe uma briga danada e várias escalas de valores e percepção de qualidade. Você vai ter os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, e vai ter os vinhos pontuados, porque idiota não acaba nunca no mundo. O Saul Galvão falava uma frase maravilhosa: o idiota rareia, mas não acaba, né? Então, vinho pontuado, o Pátria já vendeu o negócio dele e tal, agora tem o Suckling, tem não sei quem. Vinho pontuado vai ter sempre, porque quem importa o vinho gosta de falar de pontuação, quem não entende de vinho compra para ter uma garantia, e quem é snob te convida a falar: ó, estou te servindo 90 pontos de não sei quem. Uma grande bobagem. Então, esses segmentos vão existir. Em termos mercadológicos, o que está crescendo é isso. Não se sabe aonde isso vai parar, porque eu acredito que metade de quem hoje está fazendo vinho natural ou vinho biodinâmico não é tanto porque o cara tem que saber para fazer. Muitos falam e não fazem, mas orgânico tem muito. Metade disso certamente não está por convicção, está porque é moda, o mercado está querendo. Então o cara está fazendo. O Valduga me chamou, eu respeito demais o Valduga, gosto dele, família legal, tem vinhos bárbaros e tal. Me chamou na última feira aí, todo feliz, de Edu, estava esperando você para abrir, eu estou com vinho sem SO2, não sei o quê. Bom, é mesmo? Deixa eu provar. Abriu, eu falei: e as leveduras, João? Não, a levedura, sabe, tchê, eu usei uma levedura tal, porque eu não posso perder o controle, sabe, tchê? Eu falei: porra, João, você fodeu tudo, porque o que adianta não pôr o SO2 e botar uma levedura que não era do seu vinhedo, porra? É para pegar trouxa no mercado, dizer que você tem um vinho sem SO2? Qual é o conceito? Ou a pessoa é ou não é. Eu tive anteontem com esse Clemens Busch, que é um produtor alemão do Mosel de Riesling. Tem a mão de vocês, de agricultor. Até fiz uma foto, porque no meu mundo está cheio de cara que vem e se apresenta como enólogo e a mão dele é de manicure, mais bonita que a minha, parece uma mão de bicha, uma coisa... Porra! E o cara vem me dizer que é agricultor, né? O Clemens Busch não, tinha essa mão dura, toda lanhada, estava limpa, estava escovada, mas era uma mão de agricultor, não é minha. Eu não faço isso, eu escrevo no computador. Esse cara, eu falei para ele o que eu vou dizer a você. Me deixou feliz porque eu não acredito em um vinho biodinâmico e natural, e ele faz isso, se o produtor não é biodinâmico e natural. Não dá para acontecer, porque a falsidade vem à tona. O verdadeiro e o falso nesse mundo é muito claro, é claro no nariz, é claro na boca, é claro no olhar, basta olhar a pessoa. Eu olho o João Valduga e eu sei que ele fez esse vinho para ganhar dinheiro, para dizer que a Valduga está up to date. É falso. Desculpa, vai vender? Vai vender pra caramba. Vai vender mais do que muito vinho natural autêntico. Aliás, eles entregaram um cara que fazia vinho natural autêntico, entregaram para a polícia, o Eduardo Zenker. Faço sempre questão de repetir isso. Gaúcho que levanta, põe a mão no peito para cantar o hino e depois entrega anonimamente um colega. Então, está na cara da pessoa. Eu acho que se você tem sinceridade e convicção no que você está fazendo, você vai dar certo e vai ser um expoente, porque muito pouca gente está fazendo isso. Muito pouca gente está acreditando no potencial de São Paulo. Muito pouca. Eu estou falando aqui para vocês aqui têm, porque vocês vivem disso, são daqui. Mas no mercado do vinho, tem gente que desconhece. A maioria desconhece. Quando eu falo que a Embrapa tem um estudo que 96% do solo paulista é propício para a vitivinicultura, inclusive com adequação de terroirs correlatos na Europa, de várias regiões, o cara olha para mim e acha que eu estou inventando aquilo lá. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, aí eu dou mérito ao capital.
o Guaspari, que é um bilhardário, fez aquele vinho por vaidade, porque ele não precisa daquilo, ele conseguiu fazer uma coisa linda, está levando turista pra caramba, inscreve nos concursos certos, deixou os gaúchos malucos, porque a primeira medalha duplo ouro que o Brasil ganhou na Decanter, que é dos raros concursos realmente sérios, foi um vinho paulista, bicho. Foi em Vista do Chá. É bacana isso. O Veraldi, agora, o Veraldi. Alguém aqui encontra vinho do Veraldi para tomar? Claro que não, ele vem tudo no restaurante, sem pau, é tudo dele. Que tal? Ele agregou valor ao rótulo. Quem vai lá e prova, olha para o Veraldi e sabe que ele não está sendo enganado. Ele usou lúpulo para não usar o SO2, ele explica, ele mostra a plantação de lúpulo, é um estudo novo. Aquilo é verdadeiro. O que ele fez? Em vez de vender a uva a preço barato, porque antes ele vendia, ali era o Frutopia, fazenda de frutas. O que ele fez? Ele transformou R$4 do quilo de uma uva em R$100 de um vinho engarrafado. É tudo dele. Ele não tem que transportar, não tem que ter um estoque em São Paulo, não tem que ter estratégia de distribuição, equipe de venda. Ele tem qualidade e investiu no turismo. Acho isso vital. São Paulo tem uma força para isso incrível. São Roque recebe mais turista na estrada do vinho do que a Serra Gaúcha. Você sabia disso? São Roque recebe mais turista de vinho do que a Serra Gaúcha. É brincadeira. E 80% do que você toma lá são vinhos de mesa. Que, aliás, defendam isso, porque o vinho de mesa tem os mesmos benefícios à saúde que o vinho de vitis vinífera. E a indústria fica falando o contrário disso. Boicotam, porque é um mercado sem prestígio, de vinho de garrafão. E eu aconselho a todo mundo a se dedicar a fazer bem feito vinho de mesa. Fazer bem feito, não é volumão, faça bem feito. Arrisque uma levedura selecionada, uma levedura indígena. Estude, se dedique, não é volume, é paixão. É paixão. Quem está no vinho para ganhar dinheiro, faz vinho vagabundo de volume e vende barato, pronto. Mas não é para esse papo nosso aqui. Eu acredito, se você acredita, eu acredito. Quem mais? Pô, só uma pergunta aqui, que vergonha, vamos lá. Pedro, grande parte dos... Quem é você? Pedro Rocco. Pedro Rocco, obrigado. Eu fabrico vinho em São Bernardo do Campo. Bárbaro. Pretendo começar a produzir com as minhas uvas daqui a uns 2 anos. Bárbaro. Só que grande parte dos produtores que estão aqui compram uvas Isso. que vêm do Rio Grande do Sul. É. A uva rodou 1.100 quilômetros e nós estamos falando de um vinho sem o SO2. Dá certo? Eu acho que dá certo. Vai perder parte da uva. Eu acho que para fazer direito vai ter que selecionar e vai perder, ninguém quer fazer. De novo a grana. De novo a grana. Você quer ganhar dinheiro ou você tem paixão por fazer um bom vinho? Em primeiro lugar, você tem paixão por fazer um bom vinho, você não tem que fazer vinho com uva do Rio Grande do Sul. Desculpe a minha sinceridade. Eu, se tivesse prazer em fazer vinho, eu não faço vinho. Talvez eu venha fazer, como eu vou viver 180 anos, eu estou com quase 70, eu tenho tempo ainda para fazer vinho. Mas se eu fizesse um vinho, certamente seria do meu quintal, seria do meu lugar. Eu quero que a pessoa tome o vinho e fale, puta, mas esse é o Didu, não é possível. É impossível fazer isso com a uva do Rio Grande do Sul. Eu acho possível fazer sem SO2 e bem feito, mas vai perder certamente quase metade dessa uva que veio de lá. Porque vai ter que selecionar como é que é o ambiente que vai fazer aqui, e todo esse esforço para quê? Para que mercado? É de novo aquela coisa, por isso que todo mundo quer fazer o vinho chileno, e o chileno quer fazer o vinho francês, e o francês quer vender mais caro porque a China agora compra tudo. Tem um vinho que é dinheiro e tem um vinho que é paixão. Eu acho que consegue, não é bom negócio. Nós fazemos parte de um grupo em São Bernardo do Campo, que são aproximadamente 150 produtores. Tem quem faça vinho dentro de apartamento, tem quem faz vinho... Eu já ouvi dizer, diz que tem uma festa bárbara lá, né? A festa é muito grande,
Esse ano tinha quase 600 pessoas na festa. Demais. A Adriana Verde me falou dessa festa, eu quase fui uma vez, mas acabou não dando. E todos fazem o vinho artesanalmente. E o Rafael é um dos grandes fornecedores pro pessoal. É muita uva que vai, é muita gente. E tem muitos que estão enveredando para esse caminho. Tá? Só que, gente, está saindo um vinagrão imbebível. Então, mas aí esse é o ponto. Esse é o ponto. Foi legal você falar isso. Eu entendo que esse tipo de produção, ela leva para o SO2. Agora, por que leva para o SO2? Leva para o SO2 para garantir que o seu vinho não vire um vinagrão. Mas você vai ter que acrescentar alguma coisa. Você não vai fazer o vinho daquela uva, porque a personalidade daquela uva foi comida pelo SO2. Esse é o meu ponto. A levedura indígena é vital para um vinho sincero. Você pode fazer um vinho bom, muito bom. A maioria dos vinhos muito bons que todo mundo tomou e premiados não são de leveduras indígenas, só que eles não têm a personalidade de um vinho de levedura indígena, me desculpe. Agora, para você fazer um vinho e não ter aquele monte de bactérias e aromas indesejados, coisas que você perde o controle total, essa uva tem que ter procedência. Como é que é esse vinhedo? Esse vinhedo é biodinâmico? Esse vinhedo é orgânico? Eu aposto 10 contra 1 que não é. Quem quer apostar comigo? Ninguém quer. Claro, está todo mundo sabendo disso. Isso não é novidade para ninguém. A novidade aqui é o seguinte: o que você quer fazer da sua vida fazendo vinho? Essa que é a minha pergunta. O que você quer fazer da sua vida fazendo vinho? Você quer fazer um vinho para te dar prazer e ter autenticidade? Você vai precisar ter a tua uva e ter uma uva limpa de produto químico e usar a levedura dela. Não, eu quero fazer um vinho legal, quero provar que eu sei fazer um vinho bem feito e que fique legal. Tudo bem, você não precisa de levedura indígena. Muita gente faz esse vinho. Ele é sincero? Eu acho que não. Ele é um bom vinho? Certamente que pode ser, certamente. Acredito que muitos de vocês devem fazer bons vinhos. Eu tomei hoje aqui, acabei de tomar com a Ariana, vinhos que dão prazer. O vinho, gente, é simples, o vinho é para dar prazer. Nós estamos falando aqui eu estou falando aqui de uma coisa muito pessoal, de vinho biodinâmico natural. Eu vim falar isso aqui para vocês, não é para criar problema, eu vim falar isso para vocês para mostrar um caminho e para falar, não é para criar problema, é para acrescentar, não é para criar problema. Agora, é claro que dá para fazer vinho bom. Eu tomei vinhos bons aqui, vinhos que dão prazer. Se a tua vontade é fazer no seu apartamento, ou na sua chácara, ou no quintal da sua casa, com a uva comprada e fazer bem feito, claro que dá para fazer. Agora, na minha opinião, não representa o que um vinho artesanal é, ou deveria ser. O vinho artesanal que é respeitado em toda parte do mundo é de um cara que faz com a sua própria uva, às vezes até compra a uva também, mas de vinhedo que ele conhece, que ele vinifica com a própria levedura. Esses vinhos são os vinhos que estão conquistando o mundo. É muito produtor. Tem feira que não acaba mais. Você põe no Google feira de vinho natural pelo mundo, você vai ver a quantidade de feiras que tem. E o Valduga fez um vinho sem CO2, bonitão. Você quer maior exemplo de que isso é uma tendência e que tem mercado? Didu. Oi, quem é você? Eu sou Valdomiro. Fala, Valdomiro, obrigado. Sou químico, não sou do agronegócio, mas eu vou colocar agora um contraponto muito na linha de raciocínio que você colocou. Pode. Aliás, parabéns pela apresentação, gostei. Obrigado. Estudamos um pouco da biodinâmica, da hemodinâmica. Porém, no mundo atual, sem o transgênico e sem os glifosatos, que acabam com as pragas daninhas de folha larga, folha estreita, não tem agronegócio. Queria te ouvir. Eu concordo com você. Do jeito que está hoje, a sua afirmação é absolutamente correta. Agora, isso é fruto
da escolha de um modelo de negócio e de um modelo de alimentação do mundo. Por quê? Se o mundo soubesse, quando o Fritz Haber inventou aquele desastre, no que iria dar, Conheço bem o danado. se o mundo soubesse no que iria dar e nas consequências que ninguém sabe no que vai dar ainda, ninguém sabe no que vai dar, certamente teriam optado por esquemas de produções regionais e artesanais, que você preservaria isso. Mas as pessoas não querem mais ir na venda, as pessoas querem ir no supermercado. Ele não quer. Quando eu era garoto, e você também, a gente comprava um tomate que era delicioso, que a nossa mãe fazia um molho, e ele era irregular e feio. De repente apareceu um tomate lindo, tudo igualzinho, custava mais caro, ele era bonito, igualzinho. Era a japonesada da cooperativa de Cotia. Infestaram o mercado com isso. Custava mais caro. O que aconteceu? De novo o mercado. Acabou, esses produtores que faziam tomate legal, que não tinha veneno, sumiram. Foram fazer com veneno, porque é o que o mercado queria. Agora, surgiu um tomate feio, sem veneno e que tem gosto, custa mais caro do que aquele que custava mais caro. E é o mesmo tomate de antigamente. É inteligente isso? Não é. Questionável. Depois, a nossa comida é toda industrial. O cara compra uma lasanha congelada, de coisa processada. Desculpa, eu me recuso, mas é a alimentação do ser humano hoje. Ele quer pronto, ele quer ir no supermercado, ele não quer fazer nada, ele não faz um omelete. Ele compra o ovo numa garrafa térmica lá, num Tetra Pak. A sociedade tem que rever isso. Concordo com a sua afirmação, não há agronegócio hoje sem o químico. Mas isso é fruto, na minha opinião, de uma escolha equivocada de modelo econômico. Se a escolha tivesse sido regional e artesanal, o mundo não teria fome nunca, porque em toda cidade vocês não precisam ir para outro lugar para se alimentar aqui em Jundiaí. Eu tenho certeza disso. E poderiam estar se alimentando melhor se existissem os produtores da galinha caipira, da coisa orgânica, e consumiria daqui. Não, mas ir no supermercado é do cacete, no shopping é bárbaro, é chique, ar-condicionado, tá tudo embaladinho, bonitinho. Desculpa, é um mundo fake. Gente, Respondi, não? Sim. Obrigado, você. Gente, eu vou ter que finalizar porque a gente já estourou no horário, mas então a última pergunta. Sou Alexandre. Fala, Alexandre. Trabalho com agronegócio, mas na exportação de grãos, né? E só um ponto, eu tenho muito medo do transgênico no futuro. Apesar que não tem muito que escapar disso. Mas não sabemos o que pode ser feito lá na frente, né? Mas a minha pergunta é do primeiro que fez a pergunta. É do vinho paulista. Você acha que não falta um pouco ainda da mídia? Ou de alguém do Estado? Para poder puxar e falar, o nosso vinho é bom? Não, claro que falta. Eu faço parte de uma organização chamada SP Vinho, que foi criada pelo Fausto Longo, que hoje é um deputado italiano representando os oriundi aqui da América do Sul, um cara maravilhoso. Ele montou o SP Vinho, eu faço parte junto com outras pessoas, a Adriana Verdi, que esteve aqui, faz parte, o pessoal da revista Vinho, o Eduardo Viotti, a Zoraida, mulher dele, enfim, tem um grupo. Só que a coisa ainda não andou porque precisa muita coisa. Precisa os produtores, por exemplo, convidamos o Guaspari, ele nunca respondeu. O que você acha? Arrogância. Nego rico, ele acha que ele não precisa de ninguém. Ele não entendeu que o todo é vital para ele, que São Paulo, ou você tem o todo ou você não tem nada. Isso é arrogância. Então, falta cultura. A gente no micro tem o resultado, mesmo modelo do macro. O problema, o vinho brasileiro acha que o vinho importado é um concorrente, as pessoas não se falam, você vai na zona dos produtores, todo mundo é desunido, o cara não troca informações, não se ajudam. É uma coisa um pouco do ser humano. Eu acho que falta, mas a mídia só vai vir depois disso. Primeiro tem que estar o pessoal unido, tem que ter produtos expoentes, tem que ter produto que você leve e o cara quebre a cara. Pegar um Guaspari e pegar um Rodrigo Veraldi, botar em degustações às cegas internacionais, o cara fala, o que é isso?
Como é que é? Vinho de São Bento de Sapucaí? Falta, tá? Tem um monte, não é só aqui nessa região, tem um monte. Mas são desunidos, ninguém conhece. Vai demorar. Olha, então, eu agradeço... Deixa eu só fazer um contraponto, que eu Claro. vou precisar de desculpa. Claro. Mas, enfim, eu entendo sua colocação também, mas agora eu vou falar como presidente da Câmara Setorial do Estado. A gente está num movimento de unir os produtores. Na verdade, é isso que a gente está fazendo desde um ano atrás, pelo menos, quando eu assumi. E, sem menosprezar a Cláudio Góes, Daniel Micheleto, que vieram antes como presidentes também, Adriana Verde, pessoa que mais está à frente disso tudo, muito mais do que eu, inclusive, com tantos outros a gente que já tiveram também. E hoje em dia, o que a gente está fazendo? Estamos estudando esse PVinho de novo para dar força para ele, porque a gente entende que que sem uma organização dos produtores, uma organização que seja desvinculada do Estado, que seja exclusivamente dos produtores, como é o SP Vinho, a gente não vai conseguir ter toda essa visibilidade que a gente precisa. Então, enquanto Câmara, a gente está trabalhando com o apoio da Secretaria da Agricultura, obviamente que a nossa Câmara é vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado, mas enquanto Câmara a gente está buscando também outros caminhos, ligados também à Secretaria do Turismo, para a gente trabalhar o enoturismo que o Didu já expôs aqui, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a gente conseguir trabalhar, enfim, outras fontes de recursos que a gente pode fazer com outros projetos, por exemplo, as APLs que eu tive lá outro dia com o Eduardo. Então, assim, a gente está se mobilizando e tentando unir as pessoas. Mas, por exemplo, se você pegar a Serra Gaúcha tem, sei lá quantos produtores, não sei, todos muito próximos. Aqui no estado, a gente tem gente de Penápolis, a gente tem gente de São Miguel Arcanjo, a gente tem gente daqui. Então, assim, são distâncias diferentes. E a gente precisa unir todo mundo num lugar só. Atualmente, as reuniões da Câmara Setorial, que pra gente é muito, pra mim, pro Zé, o pessoal todo que acompanha mais de perto, é muito gratificante ver que a gente tem todas essas pessoas viajando 500 quilômetros para vir numa reunião nossa, porque elas também entendem o quanto isso é importante. Mas então, assim, o que eu queria deixar claro é que esse movimento está sendo feito, está engatinhando, mas que a gente não está deixando isso passar, certo? Didu, quero te agradecer. Eu que agradeço e quero comentar, falando da sua pergunta aí, que falou dessa coisa do futuro aí do vinho paulista, isso aqui é um exemplo, é bacana ver isso aqui. Muita gente veio num sábado para ouvir um cara falar de vinho natural, que eu sei que não é a realidade de vocês, eu sei que está distante de muita iniciativa aqui, que eu espero que eu tenha plantado uma semente. Mas mostra que estão unidos, discutindo, querendo aprender, querendo saber mais do setor. E o caminho é esse, não é lento. Lamentavelmente é lento, mas tem que fazer. Eu acho que uma hora vai dar certo, eu acredito muito. E contem comigo. Obrigado, desculpe aí ter... Deixa eu falar uma coisinha. Ah, sua mãe? Ela não quer que eu fale. Eu quero provar um vinho seu de levedura indígena. Você guardou uma garrafa? Gente, é isso que eu ia falar. Eu acho É isso que eu ia tô me falar. sentindo muito mal sair dessa palestra, porque fui eu que pus metabisulfito no vinho do meu pai. Ele não fazia com nada. Em 2004, nós colocamos a primeira vez o meta no vinho. E eu nem sabia o que era, eu quase morri com aquele negócio da minha cara. Ela contou. Meu Deus do céu, me fechou a garganta. Mas é muito interessante. Não guardou nenhuma garrafa? Eu não sei, preciso procurar. Mas assim, a gente não era de guardar vinho, não. Não, né? Agora eu posso falar uma coisa. Colocamos o metabisulfito um ano só. Segundo ano, só meta. No terceiro ano coloquei levedura. Nossa, aquilo foi uma maravilha, né? Aquela fermentação maravilhosa, eu e meu pai ficamos assim, puxa vida, né? Em compensação, depois vieram alguns defeitos. Que a gente só colocava levedura, não colocava ativante. Não... Aí começaram os defeitos. Então eu achei um problemão, né? Achei a solução e depois o problema. Claro. E fomos estudando, e aí eu mandei ela fazer enologia. Mandei na brincadeira, ela foi porque ela quis. Obrigado, viu, gente? Didu, muito obrigada. Até logo a vocês, obrigado pela atenção.